torcedor do Mengão, aquele abraço, sou eu, Orlando Santos, falando do seu canal Flatudo, canal da galera, trazendo as atualizações dessa sexta-feira. Flamengo supera Real Madrid em receita nos últimos 5 anos. Quem é Santiago Campos? O amplo favoritismo dos clubes brasileiros na Copa Libertadores desperta aí a fúria dos torcedores rivais. Eduardo Vargas e Alexandre Pato no Flamengo, somente aqui no Flatudo que você vai saber de tudo isso e entre outras notícias mais. Eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like, seu comentário, isso é muito importante para nós. E vamos aí às notícias do Flamengo. Vamos começar esse vídeo falando de campeonato carioca, né? Em evento ao Foot Summit, né? O técnico Carlos Vitor, do Nova Iguaçu, analisou os confrontos aí contra o Flamengo, né? De acordo com o treinador, é impossível o time da Baixada recuar neste momento contra o Flamengo de Tite, né? Sendo assim, o Laranjão deve tentar propor aí o seu jogo ofensivo contra o Flamengo. E abre aspas aí para Carlos Vitor, né? Você vai falar de Flamengo? Você vai falar de questões orçamentárias, de nível de jogador. Você está falando aí do melhor time da América do Sul. Mas se chegamos até aqui, não temos como recuar agora. Não podemos perder a nossa identidade. Ou seja, o nosso DNA, aquilo que nos trouxe até aqui. Lógico que você tem que ter cuidado maior pelo nível do Flamengo. Isso não temos a menor dúvida. Nossos pés irão estar no chão sempre. Palavras aí do bom treinador aí, Carlos Vitor, né? Que também já está recebendo aí sondagens de outros clubes. E ele até falou sobre isso também. Falou que não tem como ele pensar em carreira solo nesse momento. Ele tem que pensar em carreira com a sua equipe. Então ele está falando dos preparadores, das pessoas que estão ali acompanhando ali de perto, né? E ele fez aí um grande trabalho, tem feito aí um grande trabalho. Sinceramente, eu gostaria muito que o Carlos Vitor permanecesse no Nova Iguaçu aí por mais tempo e quem sabe aí levasse o time da Baixada Fluminense para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Já que eles vão disputar aí a 4ª divisão. Tem um time muito bem organizado. É claro que já está perdendo peças aí, já perdeu o goleiro, né? Fabrício, que já vai para o Internacional de Porto Alegre, né? Após o término do Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Carioca, né? Perdão. Deve perder aí o Bill também. O Iago, o Corinthians estava de olho aí no Iago, aí, filho do meia Iranildo, né? Que jogou no Flamengo. Então, assim, tem muita gente boa nesse time e, infelizmente, vai sofrer o cata-cata aí das equipes maiores, né? A dúvida da semana, durante toda essa semana aí, né, foi a do volante chileno Eric Pulgar, né? Mas essa dúvida acabou terminando aí no final de semana, nos treinos de final de semana, e de acordo com o jornalista Vene Casagrande, o atleta se recuperou da sua lesão, que foi confirmada internamente pela comissão técnica do Tite, e sendo assim, o Flamengo não deve ter surpresas maiores para o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, né? O time deve ser escalado com Agustin Rossi, Guilherme Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Nicolás de la Cruz, Arrascaeta, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro no comando do ataque, né? Por outro lado, Carlos Vitor segue em dúvida aí em qual a formação que irá enfrentar o Flamengo, né? É difícil mesmo o time do Nova Iguaçu, apesar de estar fazendo um grande campeonato, enfrentar o time aí de melhor defesa, melhor ataque, né? E um time de melhor performance no campeonato carioca, né? Vai ser os dois melhores aí, né? O Flamengo foi primeiro, o Nova Iguaçu terminou em segundo aí nos pontos corridos aí. Então, vai ser um duelo interessante aí, né? A única coisa que não está muito legal é que os torcedores aí estão achando muito caro, né? Os ingressos, né? O ingresso não está... Então, de R$140 a R$600 aí, o ingresso mais caro aí para esse confronto. E com isso, está a menos de 24 horas aí, tem espantado o público, né? Tem apenas 28 mil ingressos vendidos até o momento. E o alto preço, né? Tá acabando tirando aí, né? A graça do campeonato, a graça da final, que seria a casa do Maracanã, a casa lotada, né? Assim, Cebolinha até já mandou um recado para a torcida, para comparecer e tudo mais, mas as coisas estão difíceis, né? O brasileiro hoje vive financeiramente
meio complicado. Uma final entre um time grande e um time pequeno custar o valor mais barato, ser R$ 140, acho que a diretoria do Flamengo tá meio salgada, apesar que o mando é do Nova Iguaçu e quem comanda então a bilheteria, apesar de estar sendo comercializado nas lojas do Flamengo, quem está administrando o valor é o time do Nova Iguaçu. Então eles poderiam colocar um pouco mais baixo aí esse valor, né? Arrecadaria e ganharia na quantidade, né? Sei lá, se casa lotada seria muito mais dinheiro. Mas é coisas do futebol, né? O Cebolinha manda um recado aí para os torcedores. Eles falam que a importância de vencer esse jogo, né? São jogos aí, são 2 jogos, são um jogo aí de 188 minutos, 180 minutos, perdão, né? Mas a gente sabe do primeiro jogo, diz muito aí. Ele fala aí que a gente tem que estar concentrado, né? E não perder, né? O foco e decidir esse jogo na primeira partida, né? São palavras aí do Cebolinha. E eu acredito também que o Flamengo não vai passar por mais dificuldade nesse jogo. E conto aí com que o Flamengo deva fazer aí o placar, né? Que deve ser favorável aí na primeira partida. Definir esse jogo logo na primeira partida, até mesmo porque a gente vai para altitude, né? No dia 2 de abril, jogar contra o Milionários lá em Bogotá. Uma viagem de 7 horas, né? Para ir e voltar. Então, assim, é cansativo, é complicado. Então, assim, o Flamengo vai passar ali por momentos conturbados na volta, né? No próximo domingo. Vai ser o jogo de volta e o jogo que terminará aí essa sequência de 2 jogos aí entre Flamengo e Nova Iguaçu. Amanhã é o primeiro jogo e no próximo domingo da semana que vem, é aí o jogo que terminará aí e vai falar quem vai ser o campeão aí do estadual de 2024 do Rio de Janeiro. O Flamengo tem alguns desfalques aí. Sabemos que o Gerson não vai poder jogar, caso ainda está se recuperando, né? Agora, lateral esquerdo, lateral direito, Wesley também sofreu ontem aí uma lesão na coxa, no adutor da coxa direita. Gabigol suspenso por 2 anos. E o Tite acaba colocando aí e dando esperanças e dando uma oportunidade para Santiago Ocampos. E quem é Santiago Ocampos aí? E é isso que a gente vai falar agora, né? O lateral paraguaio que chegou no Flamengo em 2022, depois de se destacar na base do Esportivo Luquenho e da Juventus também. E também ele jogou no profissional do clube israelense lá de Beitar Jerusalém, né? Na época, Ocampos foi contratado para reforçar o sub-20 do Flamengo. Santiago Ocampos era um grande desejo do scout da base do Flamengo, e quando enfim foi contratado, não demorou para se adaptar. E em setembro de 2022 ele acaba marcando um golaço aí de falta, né? Na Copa do Brasil Sub-20, que acabou viralizando aí nas redes sociais, né? E Santiago Ocampos mostrando um futebol muito bom, até era chamado aí frequentemente, né, pela seleção paraguaia, seleção profissional, para realizar alguns amistosos e tudo mais, mas acabou tendo aí uma lesão muito grave, né? Ele acabou rompendo o ligamento cruzado do joelho direito e precisou passar por uma cirurgia, e essa recuperação acabou sendo longínqua, aí demorou muito aí para ele se recuperar, e agora, no final do ano passado, ele acabou voltando aí gradualmente, jogando, treinando. Normalmente ele não pode participar do Sub-20 porque ele já estourou aí, hoje ele está com 21 anos, então ele está na base profissional do Flamengo, treinando ali normalmente, e pode ganhar oportunidade aí nessas sequências aí contra o Nova Iguaçu e também contra o Milionários, serão reserva aí direto aí de Guilherme Varela, né? O Santiago Ocampos é um lateral muito bom, um lateral que cruza muito bem ali, tem uma boa visão de bola, né? E pode ter uma ajuda, uma boa ajuda aí para o Flamengo, né? O Flamengo virou uma máquina de fazer dinheiro, né? Após se reestruturar financeiramente na última década, não é à toa que nos últimos 5 anos, nos anos anteriores aí, o Flamengo superou o Real Madrid, né, em lucro de receita após bater a marca de 109 milhões de euros, né? Aproximadamente 589 milhões e meio de reais, conforme estudo realizado pela Deloitte Football Money League, né? O Real Madrid lucrou cerca de 86 milhões de euros, né, nos últimos 5 anos. E desse modo o Flamengo conseguiu a incrível marca de 109 e superando aí o time do Vinícius Júnior, né? O Flamengo só ficou atrás aí do Bayern de Munique,
que chegou aí ao superávit de 169 milhões de euros, né? O Flamengo tá uma máquina de ganhar dinheiro aí, e não é isso sem o estádio, né? Quando colocar o estádio, então, você imagina quanto o Flamengo pode lucrar, né? Falando em dinheiro aí, né? Dessa máquina aí lucrativa que virou o Flamengo ainda tem mais de 100 milhões para receber aí em 2024, referente a vendas de jogadores que os clubes realizou, né, nos últimos anos, né? Os dados estão no balanço financeiro de 2023 e o Flamengo divulgou nessa última quinta-feira. Segundo o Clube Carioca, só em janeiro foram embolsados aí mais de 30 milhões aí de vendas aí antigas, né? E até dezembro o Flamengo ainda tem mais a receber. Tem cerca de 92 milhões aí para estar recebendo. E nesse montante de respeito aí a parcela de vendas e porcentagem de negociações de terceiros e mecanismo de solidariedade aí da FIFA, né? Os mais de 30 milhões em janeiro, por exemplo, foram divididos aí em porcentagens de negociações, parcelas restantes aí de vendas passadas, né? No total foram 20 milhões de João Gomes, mais 6 milhões aí sobre o Lázaro, 2 milhões e 300 aí pelo Ramon e 2 milhões aí do Vitor Gabriel, do time Gangwon da Coreia do Sul, né? E em relação aos outros 90 milhões, a maior parte aí passa a ser do parcelamento aí do Matheus França, né? Que foi para o Crystal Palace. O Flamengo precisa receber ainda cerca de 48 milhões e meio aí até junho deste ano, né? Muita grana, o Flamengo tem feito aí, né, uma revolução aí financeira e virou uma máquina realmente de ganhar dinheiro, uma máquina lucradora, né? Falar de Alexandre Pato, que história é essa de Alexandre Pato no Flamengo, né? Segundo aí, de acordo com o jornalista Giovana Barcelos, Alexandre Pato foi um dos jogadores aí, né, após aí a suspensão de Gabigol, um dos jogadores oferecido ao Flamengo, né? E prontamente recusado pelo Clube Carioca, né? Alexandre Pato já não joga há tempo, né, no futebol, já praticamente é um ex-jogador em atividade e está fora aí da mira aí do radar do Flamengo. Outro jogador também que foi colocado no radar do Flamengo pelo jornalista Fabrício Lopes, né, no jornal o Globo. Fabrício Lopes que tem um canal no YouTube também, né, mas acabou ficando mal, né, essa notícia, né, para o Fabrício Lopes. O Eduardo Vargas, de jogador de 34 anos, segundo o Fabrício, seria um interesse aí, o Flamengo teria um interesse sobre esse jogador, né? Mas acabou sendo desmentido na cara dura aí pelo jornalista Vene Casagrande, né? Que falou aí justamente ao contrário, né? Ele fala aí que os jogadores, né, como o Eduardo Vargas, não tem chance aí para o Flamengo. E fala mais, né? Gente boa, dos mesmos criadores que o Flamengo pensa na contratação do Alexandre Matos, agora vem pensando em Vargas. Não procede. Inclusive, questionei um mesmo da diretoria e ele até debochou da informação, garantiu Vene Casagrande, dando uma chacoalhada aí no Fabrício Lopes, né? Será que vai ter briga aí entre os jornalistas aí que cobrem o Flamengo? Vamos saber mais tarde, né? Falar do amplo favoritismo dos brasileiros na Copa Libertadores da América, né? Em poucos dias do início da principal competição da América, os clubes brasileiros, né? Epa, enrolou tudo agora, né? Mais uma vez entram na competição como grandes favoritos, né? E é claro que o dinheiro, a diferença econômica tem aí dado resultado aí nessa disparância aí de favoritismo, né? Clubes como Palmeiras, Fluminense, Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio e Botafogo também aí deram sorte aí por não haver confronto direto, né? Nenhum desses clubes caíram aí. Não vai ter confronto de brasileiros nos grupos, né? O Fluminense é o atual campeão da competição, mas para essa Libertadores aí, os brasileiros têm uma vantagem ainda maior, né? Desde 2019, só dá brasileiro. Foram, desde então, 2 títulos para o Palmeiras e Flamengo e um título que foi o título do ano passado aí para o Fluminense, né? E entre os adversários, né, dos brasileiros, o River Plate se apresenta como o maior rival, tendo o melhor elenco aí e mais respeitado dos demais, né? Vale também atenção total aí para os equatorianos, times da LDU e Independente Del Valle, que também costumam dar trabalhos para os times brasileiros, né?
mas sem dúvida nenhuma os brasileiros, o Flamengo e Palmeiras, são os atuais favoritos aí, os maiores favoritos aí para essa competição, né? Seria interessante até uma final entre eles, né? E lá no Monumental de Nunes, já pensou o Flamengo dando aquela revanche aí, né? Vale lembrar que o Flamengo, a última vez que o Flamengo enfrentou, deu Palmeiras, né? Naquela paçocada ali, naquela infelicidade, né? Nem vou falar paçocada, vou falar infelicidade de Andrés Pereira, que vinha jogando, vinha sendo o melhor jogador do Flamengo naquela Libertadores, né? E naquela final. E depois daquilo ali, o Flamengo queria contratar o meia por 10 milhões de euros junto ao Manchester United, acabou perdendo a contratação por causa aí daquele lance infeliz e por causa também da influência aí de muitos influenciadores aí do Flamengo aí que fazem a cabeça dos torcedores, e os torcedores, né, que não tem aí a cabeça no lugar, acaba caindo na pilha, e aí encheu a diretoria aí, começou a colocar, né, a bombardear as redes sociais do clube, e fez a pressão tão grande aí que os dirigentes do Flamengo desistiram da contratação. Acabaram se dando mal, né? Agora o Fulham contratou na época, né? O Andrés Pereira junto ao Manchester United pagou os 10 milhões e agora tem um jogador que vale 20 milhões de euros, duplicou aí o valor, e tem um jogador que tem aí ido para a seleção brasileira, né, chamando a atenção até de times grandes, como também do PSG. O PSG ano passado queria a contratação, vale lembrar que antes da sua lesão, o PSG esteve muito perto aí de pagar os 20 milhões aí de euros para contratar o brasileiro belga aí, Andrés Pereira, né? Podia fechar esse vídeo falando aí do Gabigol, né? O julgamento de Gabigol foi tão nebuloso, que tem até palmeirense desconfiando, né? O jogador tomou uma pena de 2 anos de suspensão por suposta tentativa de fraude, né, em exame de antidoping. Isso está chamando tanta atenção que até o apresentador, o craque Neto, né, no programa Donos da Bola, ele falou isso também, né, indignado aí sobre essa punição sofrida aí pelo nosso atacante camisa 10, Gabigol, né? E esse exame aí caiu de forma tão negativa que até mesmo tem palmeirense aí defendendo, né? O palmeirense Neto, youtuber, né, do canal Opina Porco, falava sobre a sujeira por trás do futebol e resolveu citar o caso de Gabigol do Flamengo, né? Para o criador de conteúdo, Gabigol não merecia uma pena tão dura, já que ele... o caso que foi mais de indisciplina, estava tudo ok, né, com o exame. Neto fala aí que o Gabigol não teve, realizou o exame de urina, realizou o exame de sangue, por conta de sangue também, e acabou testando negativo. Gabigol não tinha nada que viesse condená-lo, né, a esses 2 anos de suspensão, né? Então, assim, acho que foi uma sujeira muito grande, a perseguição muito grande aí, algo para tentar conturbar até mesmo esse bom momento vivido pelo Flamengo, e tem até, tanto é que o palmeirense aí, o Neto aí, né, são os 2 Netos, né, o Neto do Corinthians e o Neto do Palmeiras, falando a favor aí do Gabigol, né? Coloca aí nos comentários aí se você acha isso também. Eu acho que foi uma grande sujeira aí da mídia e da parte dessa tribunal de antidopagem aí, tem algo sujo aí por trás disso tudo. Esse é o vídeo de hoje, fique com Deus, fui!